para explicar aqui, nós somos a Identidade Jovem, esse é o grupo de jovens da Igreja Batista Nacional de Santa Maria, e nós, nesse momento de pandemia, a gente resolveu criar um evento, né? E esse evento, como ele está funcionando? A Identidade Jovem, ela tem várias equipes de trabalho. Então, qual que é a ideia? A ideia é nós sentar com a liderança dessas equipes de trabalho, nós chamarmos um convidado que se envolva na mesma área de atuação e ali nós trazermos um assunto, uma temática para nós conversarmos com esse nosso convidado. Então aqui, à minha direita, você tem aqui a Juliana Pinheiro, que é a líder da equipe de louvor da Identidade Jovem. À minha esquerda, Rafael Ita, que é o vice-líder do louvor, certo? Eu sou Gustavo Zimmermann, que vos apresento, né? Líder da Identidade Jovem. E aqui embaixo, na verdade, na edição vai ficar aqui no lado, né? No outro, não sei. E em algum local aqui na tela, certo? Vai estar aqui a Natália, que ela vai se apresentar agora para nós aí. Vai, Natália. Quem é você? Se apresenta para a galera aí. Prazer, meu nome é Natália, sou aqui de Sorriso, Mato Grosso. Sou líder do louvor aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Nacional daqui. Tenho 23 anos, sou formada em pedagogia, pós-graduada em educação musical e curso teologia hoje. Então vamos lá. Vamos então estar falando hoje sobre o jovem e a cultura da adoração. Então aqui, como a gente sempre fala, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai falar sobre um assunto é definir os termos. Ok? Faz sentido? Então aqui, jovem e a cultura da adoração. Aqui eu vejo que tem 4 termos que são importantes de serem definidos. O primeiro, o que é jovem? O segundo, o que é cultura? O terceiro, o que é adoração? E o quarto, que é um termo que acompanha muito o termo da adoração, que é louvor. Para isso, né, vamos dividir aqui. Eu vou explicar jovem, a Juliana, cultura, adoração e a Natália, louvor. Então, rapidinho, vamos tentar definir esses termos para a gente poder começar a falar sobre isso aí. Então, jovem, nós temos aqui no Brasil o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define que criança vai até 11 anos e dos 12 aos 17 você está no período da adolescência. Dos 18 aos 25 é o período da juventude, certo? E alguns países vão colocar até 35, ou seja, dos 26 a 35, os jovens adultos. E com isso a gente percebe muitas coisas. A gente percebe que boa parte das conversões, elas acontecem no período da meia-adolescência até o período da iniciação da fase adulta da juventude. E cada fase, ela tem suas particularidades, coisas que a pessoa tem que desenvolver. Então, o que a gente sabe muito bem, a gente fala que o período da adolescência é um período onde a pessoa desenvolve bastante questão das emoções, né? Então é um momento que a pessoa fica muito instável emocionalmente, ok? E no período da juventude é onde a pessoa começa a definir um pouco mais questões em relação à profissão, questões em relação a relacionamento, o que vai fazer da vida e tudo mais, certo? Aí entra também na faculdade, e aí que é interessante, que ao entrar na faculdade, o jovem, ele se depara com outros conceitos e outros formatos. E aí começa também, que nós temos nas universidades, esse pluralismo, essa várias formas estão valendo, né? Então, por isso que é importante a gente estar falando hoje sobre o jovem e a cultura da adoração. O que é cultura, o que é adoração, o que é ser jovem, o que é louvor, certo? Então, basicamente, jovem se caracteriza como essa faixa etária, dos 18 aos 35 anos de idade. Alguns países trabalham até 30 anos de idade, certo? O jovem adulto, ok? E nessa fase acontece muita coisa. E muitos dos revolucionários, aqueles que mudam ideias, carregam e arrastam multidões, estão nessa faixa etária, certo? E agora, vamos compreender o que é cultura.
cultura, ela é uma palavra que ela é um tema muito amplo, né? Ela pode se encaixar de várias formas, né? Mas a cultura, ela é uma série de conjuntos de comportamentos, de religião, a forma de falar, a forma de se expressar, costumes, enfim, né? Que nem eu dei o exemplo anteriormente, né? A Nath, ela é de outro estado. Então, a cultura do estado dela é totalmente diferente da cultura daqui do Rio Grande do Sul. A nossa forma de falar é totalmente diferente, né? O Rafa também, que é de outro estado, a gente pode ver no sotaque dele, que é diferente, né? Por quê? Porque isso tá totalmente ligado à cultura deles, né? Então, implica em vários âmbitos da sociedade, né? Eu acho que é isso. Show! Temos aqui uma acadêmica de psicologia para explicar o que é cultura. Olha só, a gente está alto padrão. Agora um químico, né? Informação para nos explicar o que é. Olha lá, químico. Ele adora me botar nessas coisas, né? Adoração é uma postura que a gente tem em relação a alguma coisa de uma admiração grande, basicamente. Uma grande admiração. Com a adoração dentro de uma questão um pouco mais bíblica, um pouco mais, se a gente for parar para ler o livro de Salmos, o livro de Provérbios, a gente vai ver a adoração não só em alguns pedaços de alguns evangelhos também, baixo óleo da... Tá. E alguns conceitos dos evangelhos também, a gente vai ver que a adoração, ela é justamente esse estilo de vida de devoção a Deus. Você expressa a sua admiração a Deus tendo um estilo de vida de adoração. E esse estilo de vida, ele é baseado na palavra do Senhor. Adoração, pelo menos teologicamente falando, seria isso. Realmente, as pessoas associam muito o louvor à adoração. Só que são palavras distintas. A raiz hebraica de louvor é hilá. Hilá é o que nós amamos fazer e louvamos, o que nós expressamos com o nosso corpo, seja com louvor, seja com dança, seja com qualquer outra coisa. Esse é o louvar a Deus, mas geralmente ele é expresso através de ações, de atitude. Beleza, então a gente já entendeu aqui como ponto de partida o que é jovem, o que é cultura, o que é louvor, o que é adoração. Por que a gente quis trazer essa temática? Né? O jovem e a cultura da adoração. Porque como a Juju falou, a cultura ela tem muito a ver com transformação. Né? A cultura tem muito a ver com aquilo que a gente faz, que é construído em nós. Tem muito a ver com aquilo que nos ensinam, né? E que a gente vai escrevendo em nós. Então, para quem viu o cardzinho lá do anúncio, no fundo, a gente escreveu uma pergunta subliminar, assim, né? Que era, a adoração possui regras? Por que foi feita essa pergunta ali? Porque hoje nós vemos que existe um pluralismo em tudo praticamente, certo? Então, toda forma de adorar é aceita, a forma, Deus aceitaria qualquer modelo, formato. Então, a gente vê alguns panoramas antigos, um pessoal, vamos dizer assim, que antigamente a galera era um pouco mais tradicional, formal, como nós falávamos aqui na prévia, né? Quanto mais para longe nós vamos pegar lá a cultura judaica. É extremamente ritualístico as coisas, os cerimoniais, os processos administrativos são bem claros, né? Até a forma como se pronuncia o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, vamos entrar nessa questão também, quem sabe, né? Então todo esse cuidado que se tinha antigamente, essa alta reverência que se tinha com as sessões da adoração, do louvor a Deus, com o passar do tempo se tem aquela irreverência, aquele extremo. E agora é o JC, meu brother, é o ES, somos faixa, ô pai, vem aqui comigo. Então, esse excesso de liberdade, assim, certo? Que o jovem acaba abraçando hoje e tendo isso, quem sabe, como ponto de intimidade. Aí
dando esse contexto, a pergunta que eu lanço para vocês é: o que os antigos, em relação a louvor e adoração, tinham que deve ser preservado e que agora as novas gerações agora acabam perdendo? Existe algum limite de coisas que não devem ser transpostas? Deus tem algum modelo que Deus gosta de ser adorado, ou realmente toda e qualquer forma para ele está valendo? Como é que se configura isso? E aí? Eu queria até complementar um pouquinho da resposta do Rafa sobre a adoração. A raiz grega de adoração é proskunel. E proskunel, a referência disso significa servir. Então, dar culto. E a tradução de dar culto, prestar culto, é latreia, que significa servir. Então, quando nós adoramos, nós servimos. Então, isso é muito importante a gente primeiro desmistificar isso, que o louvor, só um momento de louvor é a adoração do culto. Não é. De fato, o que fazemos diariamente é adoração. Por quê? Porque quando nós estamos servindo, se eu sirvo aos meus pais, se eu sirvo ao meu marido, se eu sirvo aos meus filhos, se eu sirvo à minha igreja, eu estou adorando a Deus. Porque isso é significado de adoração. E como nós somos filhos, nós fazemos tudo como se fosse para Ele. Então, nós estamos adorando a Deus em relação a isso. E é interessante que a sua pergunta é se existe um modelo pré-estabelecido de adoração a Deus. E, de fato, existe esse modelo. Lá em Hebreus 12, 28 e 29, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos, adoramos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o escritor de Hebreus está falando, ele estava debaixo da graça. Eu não estou lendo o Antigo Testamento, eu estou lendo o Novo Testamento. Então, ele estava debaixo da graça. Mas ele diz, retenhamos a graça, porque o modo que devemos adorar a Deus é com o modo agradável que a gente adora a Deus, é com reverência e santo temor. Então, isso me faz pensar que eu tenho intimidade com o meu pai, eu tenho intimidade com o meu pai terreno, muita intimidade, mas eu não vou chegar nele de forma irreverente. E é a mesma coisa, a gente pensando sobre isso, é a mesma coisa. Como que eu vou chegar para o meu pai, para Deus, de forma irreverente, de qualquer jeito? Deus aceita o nosso coração, Deus ouve o nosso coração, eu não preciso me preparar, eu não preciso estudar a palavra de Deus, é só eu falar qualquer coisa, entre uma música ou outra, ministrando, eu falo qualquer coisa e está tudo certo. E não é isso. A adoração pré-estabelecida de Deus é uma adoração com reverência e santo temor. Isso é realmente importante, porque a gente tem algumas teologias hoje, por exemplo, que elas acabam promovendo esse qualquer jeito, ao meu ver. Por exemplo, temos aquela teologia da supergraça, né? Então você pecou, você errou, tá tudo certo. Deus passa a mão na sua cabeça, vai lá, né? Então acaba que, como você falou, não tem um preparo, né? Não tem uma reverência, não tem um modo de chegar a Deus. Qualquer forma que você chegue até Deus, Ele vai te aceitar, ok? Ele vai aceitar quando você chega até Ele para pedir socorro. Mas para adorá-lo, existe uma forma dele aceitar essa adoração, né? Tanto é que tem uns textos que falam, por exemplo, que se você está levando uma oferta para Deus
e alguém tem algo contra você, você tem que deixar a sua oferta, ir lá se resolver com seu irmão, depois voltar e ofertar. Então, né? Então tem formas. E você falou do grego, né? No hebraico é o avod, né? Avodá, né? Que é o mesmo conceito, né? Trabalho. Então a adoração, ela envolve muito mais do que erguer os braços. E é interessante que no começo, lá em Gênesis, o que Deus quer que a gente faça, que Ele quer levantar um reino de sacerdotes, né? Então, o que Deus nos chama a ser é sacerdotes. Lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo e Ele criou Adão e Eva, quando Ele criou, a diferença, a ordem de Deus foi: governem, cultivem e cuidem, e guardem o jardim. Então, a palavra governo, ela tem a palavra cultivo, perdão, ela tem duas raízes, que é o prestar culto, servir, e a cultura, que foi o que a Ju falou, estabelecer uma cultura. E a cultura que nós precisamos estabelecer não é uma cultura firmada no que eu penso, nos meus preceitos. É um governo, uma cultura dos céus estabelecida na terra. Então, o que acontece? Quando Adão peca, ele quebra esse sacerdócio, e aí, tanto que o primeiro chamado na Bíblia aparece lá em Gênesis 2, quando Deus chega para ter um encontro com Adão e Eva, e ele não os encontra, e aí fala, e Deus os chamou. Então, mas aquele chamar não foi, Deus não sabia onde eles estavam. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia de todas as coisas, mas ele estava chamando ao sacerdócio, chamando ao que de fato ele estabeleceu como princípio, o que ele queria que acontecesse. Então, depois de tudo ali, a gente vê em Êxodo, Levítico, tudo com os sacerdotes, os reis, né, os juízes, e quando Jesus vem, a Bíblia fala que ele é o sumo sacerdote. 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus veio, ele que era o sacrifício, mas ele veio nos chamar para um reino de reis e sacerdotes. Então o que Deus nos chama, a adoração, quando ele nos chama, a adoração é esse reino de sacerdotes. Eu preciso me posicionar como sacerdote. Eu preciso me posicionar como a pessoa que ligará Jesus aos outros, aos perdidos. Esse é o meu posicionamento como filho, como filha. Nessa questão assim, de sacerdote que tu falou, Nath, é muito interessante, porque quando tu tava falando, me veio assim na mente todos os requisitos que Deus passou para como um sacerdote deveria se vestir. E é totalmente detalhado assim, ó, precisamente, sabe? Então isso aí reflete muito, né, nessa questão da adoração, de não ser de qualquer jeito, sabe? Então, tipo, desde a roupa, desde as pedras que ele usava, que tudo tinha um significado. Então não é simplesmente o ato de cantar ou o ato, enfim, de expressar, mas é o nosso corpo, é a devoção total, sabe? Isso é a adoração, né? Acho que... Eu amo Gênesis, gosto muito de Gênesis. Então ali, por exemplo, uma coisa que é muito interessante é que a primeira coisa que Deus dá para Adão ali, justamente é uma responsabilidade com a terra, dele cultivar, né, melhorar, desenvolver e dele guardar a terra. É a primeira coisa que Deus... É a missão assim, primária da humanidade, é proteger e guardar tudo que cai em suas mãos. E daí veio ter um mandato cultural, que é justamente isso, que é nós influenciarmos a cultura, mas não influenciarmos a cultura a partir da nossa cultura, mas nós mesmos termos uma constante mudança de cultura conforme as escrituras, vamos dizer assim, a cultura do reino,
de Deus, e compreendendo essa cultura, nós passamos a transformar a cultura, tanto a nossa, dia após dia, quanto aqueles locais que nós alcançamos e chegamos. Isso é muito lindo, né? Porque, tipo, esse processo de transformação, como tu tinha citado, né, da cultura, é tão incrível porque nós que temos essa cultura, nós, né, que a gente desde pequenininha, a gente nasce quadriculado nessa visão. Daí, quando a gente conhece a Deus e vem a cultura dele, nos transforma de uma forma que onde a gente passa, as pessoas são tocadas, as pessoas experimentam dessa cultura. Por mais que elas não tiveram total revelação de quem é essa cultura, o que tipo, nos trouxe essa revelação, mas elas podem provar um pouco dessa cultura porque de tão forte que é, sabe? De tão forte que foi a mudança, sabe? A transformação em nós. E isso é muito incrível, a cultura de Deus, sabe? Sim, e ver assim, ó, que depois da queda do homem, que há essa separação entre a humanidade e Deus, é necessário agora um outro trabalho, que é o que Jesus vem e nos coloca como nós chamamos, que é o ID, né? Que uma das expressões dele está em Mateus 28, aonde num trecho, uma coisa que fala bem assim, ó: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E como eu faço discípulos? Através da influência. E como eu tenho que influenciar? Com cultura. A cultura do reino, ela, além de resgatar a própria terra, a cultura do reino tem o papel de resgatar o ser humano. É interessante quando a gente fala a respeito de cultura, né? Quando a gente analisa do ponto de vista... Quando a gente vai analisar as escrituras a respeito daquilo que Deus passou para os judeus e depois aquilo que Jesus veio trazer para nós, né? Porque Jesus, ele vem e ele sempre foca em princípios. Ele nunca parou para, assim, destrinchar porque a festa dos tabernáculos estava sendo feita de alguma forma que não deveria ou não sei o quê. Ele fala a respeito da intenção do coração. Ele fala a respeito daquilo que move a pessoa no mais íntimo, no mais profundo dela. Tanto que a gente vê a respeito de Jesus falando a respeito de amor a Deus, a respeito da oração no secreto e de tudo mais, coisas que mostram, né, mostram devoção, mostram admiração por Deus. A cultura de cada povo, e quando a gente vê Paulo levando a mensagem do evangelho aos gentios, ele não chega impondo a cultura que é parcialmente judaica para a galera. Pelo contrário, ele muda o linguajar de acordo com o lugar que ele está, né? Acho que o melhor exemplo que tem é quando a gente vai ler Atos 17, que Paulo está chegando em Atenas e lá um tempo conversando com um povo, conversando com os gregos, ele identifica no meio da cultura deles uma brecha para falar a respeito de Jesus, para falar a respeito do nosso Senhor. Então, ele não chega com uma imposição. Ele vem e ele, com algumas características, ele pega essas características sem destruir o seu princípio, né? Sem mudar a base. E a partir daí, ele começa um processo de mudança da cultura das pessoas. Exatamente. E eu acho que esse primeiro contato de Jesus, eu acho que é justamente isso. Começar a fazer a pessoa enxergar a cultura dela, o que ela deveria estar propagando, o que ela deveria estar fazendo, o que ela não está. Eu acho que esse é o próprio processo de espiritualidade cristã, né? A gente está vendo o quanto a questão da cultura é importante, né? E o quanto é importante assim nós compreendermos as deficiências da nossa cultura que é construída, da nossa identidade que de alguma forma é construída, e como nós precisamos nos conectar à cultura do reino e de forma constante estar reavaliando nossa forma de fazer as coisas, de pensar as coisas, de exercer cultura para ver se está alinhado com os princípios do reino. Porque se ela não está alinhada, não tem como avançar.
não é? A gente não tem como propagar a cultura do reino se a nossa não está primeiramente alinhada. Então, aí eu pergunto aqui para vocês, trago uma outra questão, tá? Então a gente está falando aqui de cultura, certo? Então a Nath nos trouxe aqui também de que existe uma forma na qual Deus gosta de ser adorado, ou até mesmo exige ser adorado, certo? Que não é qualquer forma, né? Aí, existe alguma forma de louvor que Deus goste, deseje ser louvado de uma forma específica? O que vocês me dizem? Vou brincar assim, tá? Existe algum estilo musical que Deus gosta? Você não mandou essa. Gustavo, você não mandou essa. E agora? Tipo assim, ó. Deus não gosta de funk, mas Deus ama worship. Eu não gosto, né? Então... Ou tipo assim, ó. Sertanejo gospel. Deus ama o sertanejo gospel, né? Felipe, aqui, velho. Mas Deus não gosta, sei lá, de pagode, né? Pagode é bom. Pagode é bom. Então, eu peço que vocês tragam assim para nós essa também, quem sabe, essa distinção de louvor e de ritmo, né? De estilo musical, gênero musical. Existe algum preferido da parte de Deus assim? E aí? Eu invento e tá com vocês. Só toca bomba pra nós, né, gente? Só toca bomba. Só bomba. Porque foi ele que criou todos os ritmos musicais, então ele é muito... Então, ele gosta de todos. Eu acho que o negócio é para quem eu estou oferecendo o que eu estou tocando ou cantando. Essa é a diferença. Eu digo de músicas no meio cristão que estão adorando a mim mesma. Músicas antropocêntricas, egocêntricas. E essa é uma coisa que me mexe muito comigo, porque eu não gosto desse tipo de música. Por exemplo, eu sempre uso esse exemplo. A galera aqui de Sorriso já vai comentar aí. Tem uma música que eu falo que eu não vou tocar. A música tem 7 minutos falando enche-me. Meu Deus do céu. Chega. Eu ainda tem algum problema. Tem algum problema que ainda não encheu, né? Só um pouquinho. Tá furado esse aí. Acho que essa é uma música que Deus não gosta muito de ouvir, não. Tá louco, filho chato? Então, eu concordo com isso e eu acrescento mais coisa ainda. Por quê? Porque o Senhor, se Ele é criador de todas as coisas e tudo é feito para a glória dele, de fato, todos os ritmos são para Ele, né? A gente cai de novo, assim, em tentar explicar o sagrado e o profano, né? De fato... Vai polemizar, hein? Vamos polemizar aqui. Tudo é santo. Porque tudo foi feito por Deus. E tudo é para Deus. E tudo vem de Deus. O negócio é o jeito que você está usando. O negócio é a intenção do seu coração. O ritmo musical em si, ele não tem influência nenhuma naquilo que você pode fazer ou que você não pode fazer. Lógico, ele é mais apropriado para dizer algumas coisas algumas vezes. Por exemplo, você não vai tocar uma bossa nova esperando, assim, rebolar e tudo mais, e dançar muito. Não, bossa nova não é para isso. Mas a bossa nova, ela tem um aspecto mais bucólico, ela fala a respeito de... Geralmente ela fala a respeito de natureza, ela fala a respeito de observações que se faz, ela faz alguma crítica meio disfarçada, ela fala sobre o cotidiano. Ou um samba. O samba, ele vai falar a respeito de festa. O funk vai falar a respeito de dança, geralmente. E não é necessariamente o gênero que está errado. O que está errado é a intenção do coração das pessoas. A mensagem que está sendo comunicada através disso. Porque se eu quero propagar ideia errada, posso propagar do jeito que eu quiser. Bom, eu não sou músico, tá? Eu vou só fazer algumas análises aqui que são importantes, tá?
uma coisa que está se repetindo bastante aqui nessa live, também se repetiu na live que a gente fez com a equipe das mídias, né, com o André Espíndola, que está lá no YouTube, é a questão do Kavaná, a intenção do coração, certo? Ao mesmo tempo que eu vou explicar uma coisa em cima disso, eu vou lançar uma pergunta em cima dessa intenção do coração depois para vocês, olha só. Olha só. Porque a questão que o Rafa colocou, que eu concordo, tudo é santo, porque tudo é de Deus, o diabo não tem nada dele. A questão é como eu utilizo as coisas que são santas. Eu posso profanar, certo? O meu corpo, eu posso profanar uma guitarra, eu posso profanar um templo, uma igreja, uma pessoa, certo? Ou eu posso colere, né, cultura, cultivar, né, aquele objeto, certo? Aquilo. Aí, na hora que eu vou prestar adoração, eu gosto muito de Jó 14, fala que, ele dá uma referência lá, falando que nós somos como trabalhadores contratados. Ele usa essa expressão, trabalhadores contratados. Então, voltando lá pro avodá, pro avod lá do hebraico, né, que a adoração também é trabalho, nós somos contratados por Deus para adorá-lo. E adoração, ela significa se prostrar, se curvar, beijar, adorar alguém, certo? Então, por exemplo, se eu pego um gênero de música e envolvo uma adoração para mim, eu estou profanando aquele gênero. Faz sentido? Faz sentido? Tô no caminho? Tô no caminho? Tá? Então, eu acho, mas aí é minha visão, Gustavo, tá? Eu não vou dar esse determínio assim, sobre alguns gêneros de música, certo? Mas, como as gurias da dança falaram, lembrei agora, existem alguns gêneros, como por exemplo o funk brasileiro, que ele está carregado de, vamos dizer assim, de pornografia, de palavras que envolvem adultério, fornicação. Então, não que o funk não possa adorar a Deus, mas como ele está carregado de formatos que envolvam a pessoa, a adoração à pessoa, ao corpo, ao sexo, né? Então, nós acabamos não tendo um modelo de funk, certo? Que possa ser usado no ambiente congregacional, que possa ser usado no ambiente de adoração a Deus. Claro, nós temos assim, vamos pegar alguns DJs, né, que vão compor alguns funks assim, umas coisas legais, né? O DJ, né? Mas não funk congregacional, né? Mas temos lá, por exemplo, aquele antigão lá, Tribo do funk? Não. Cristão, o Adriano gosta de funk, lembra? Meu Deus do céu, Chuta que é laço. Que é laço. Luber, pegando de novo a pergunta que você fez ali, que sendo um pouquinho mais objetivo, assim, mas ao mesmo tempo nem tanto, na hora de identificar as músicas que podem ou não ser mais, assim, cantadas durante um momento de louvor coletivo, em comunidade, um momento que a banda tá tocando, né? Porque louvor é o que a gente presta durante o culto inteiro. A gente fala a respeito do Senhor, a gente bendiz o nome dele, a gente manda um sacrifício para ele, realmente, daquilo que nós temos dentro de nós. Então, a música para ser cantada em ambiente de culto, ela tem alguns requisitos. Primeiro, ela tem que ser bíblica. Ponto. Se você não tiver como pegar essa música e ver que ela exalta os atributos do Senhor, fala a respeito do nosso Deus, fala a respeito da nossa relação com Deus, que a música pode falar a respeito disso também, fala a respeito de algo que Deus vai fazer ou algo que Deus já fez, exaltando os atos dele.
entre outras coisas, geralmente o que Salmos faz. E Salmos tem uma infinidade de exemplos do que pode ser feito. Por exemplo, existe o Salmo de Davi que fala: eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e o Senhor me deu vitória sobre eles e tal. E Davi fala a respeito de matar os inimigos dele, que foi uma vitória que o Senhor deu para ele. Ele louva o Senhor por isso, porque Davi era um guerreiro. Também fala, Salmo 119 vai falar a respeito da palavra de Deus, que exalta os atributos da lei do Senhor, daquilo que a Torá era para eles e que a Bíblia é para nós. E também Salmo 117, todos os povos louvem ao Senhor, que o Senhor é bom, amém, amém, amém. Salmo 150, a mesma coisa. Então, a ideia é essa: a música tem que encaixar teologicamente, exaltando Deus de alguma forma ou algum atributo dele. Segundo, a música tem que ser de fácil aprendizagem e fácil acompanhamento pela igreja. Por quê? Não dá pra você cantar uma música que, assim, é corrida, sabe? Que ela não repete nenhuma vez, a não ser que você tenha esse dom divino de ensinar para as pessoas desse jeito. Mas a música tem que ser cantada pela comunidade, porque o louvor é prestado a Deus pela igreja toda. Então, não tem como a banda estar tocando sozinha. Se a banda estiver tocando sozinha, o louvor da banda não atingiu o objetivo. Além disso, a música ela tem que ser, digamos assim, ela tem que atingir o objetivo daquilo que ela foi feita. Se ela exalta os grandes feitos do Senhor e faz um convite ao outro, o convite tem que ser entendido. Se a música quer mostrar algum atributo de Deus, esse atributo de Deus tem que se fazer entendido. Então, Deus é o centro da adoração, Deus é o centro do louvor, de ambas as coisas, né? E não dá pra gente fazer um louvor que Deus seja realmente louvado desse jeito. Não dá pra cantar acredite, é hora de vencer, porque essa força vem de dentro de você. E isso não é louvor a Deus. Isso é afagar ego inflado. Louvor a Deus é quando você vem diante do Senhor e fala a respeito dos atributos dele, fala a respeito da sua dependência dele, fala a respeito do amor dele por você, do seu amor por ele. E assim você vai desenvolvendo uma troca com o Senhor de palavras belas, de palavras de bom ânimo e de sacrifícios de verdade, daquilo que você é. Show de bola. Então, várias de suas perguntas aqui, vai estar respondendo para vocês. E agora, tem duas perguntas engatilhadas aqui. Primeira, tá? A gente estava falando antes exatamente sobre isso, sobre intenção do coração. Aí eu lembro, uma vez que eu estava na minha primeira igreja, que eu me converti, chegou uma vez lá, eu participei um tempo de período de louvor, né? Me distancio e nem mais lembro como é que se pega o instrumento hoje, certo? Nem faço questão, né? Mas eu lembro que uma vez chegou uma irmã lá para nós bem assim, ó. Irmão, eu escrevi uma música para Deus e eu queria cantar essa música no culto. E eu era parte da equipe do louvor, naquela época o líder não era eu, né? E nisso chegou, o líder falou assim, ó, olha, irmã, escreve a música e dá para nós, que a gente vamos compor a música e tal, e nós vamos tocar no culto. A irmã ficou ofendida, porque ela queria ela cantar. E daí ela falou bem assim, ó, não, porque não, desculpa, antes disso, aí ele pediu pra ela cantar a música. E ela cantou a música, cara, assim, ó, que nem falava o pastor de lá, os anjos saíram correndo da igreja. Cara, assim, ó, meu Deus, cara, que voz horrível a irmã tinha. A irmã, certamente, ela tem um outro dom, né? Se você tá por aqui, né, ou vai encontrar esse vídeo, não fique triste, mas certamente você tinha outro dom. Assim como se eu for cantar,
Cara, por favor, né? Mas daí o líder falou isso pra ela e ela bem assim, ó. Mas, irmão, você tem que entender que essa música é pra Deus. Aí eu trago o que ele está falando. Intenção do coração. Mas a intenção do coração da irmã era adorar a Deus. Não sei, né? Ok. Né? Mas a intenção do coração dela era adorar. Mas ela não tinha técnica, vamos dizer assim, para fazer. Isso é importante, isso não é importante. Realmente, só interessa a intenção do coração. E aí, Nath, tá tua, tá pra ti essa. Claro que não. Como assim, Nath? Até porque quando Deus é uma pessoa excelente, quando ele foi escolher para fazer o tabernáculo, ele pediu: eu quero os melhores. Eu não quero os meia boca, eu quero os melhores para fazerem. Então, Super tá preocupado com a irmãzinha que você falou toda a live. Não, Luca. Já olhei. Ela não tá aqui. Mas, Nath, eu vou defender essa irmã agora. Mas, Nath, como assim? Deus faz a acepção de pessoas, então, Nath. E aí? Claro que não. Certeza que ela tinha um outro dom, um outro talento. Deus usa pessoas diferentes. Imagina se todo mundo for olho. Tem que ter a boca, tem que ter o nariz. Então, cada um no seu quadrado e atuando de forma excelente. Porque Deus é Deus excelente. Mediocridade não serve. Não serve. E eu tava conversando esses dias com o Rafa sobre isso. Eu falei pra ele, eu cansei de ficar insistindo para que estudem. Porque eu entendo que se eu amo, eu vou fazer. Se eu amo, eu vou estudar. Se eu amo, eu vou atrás. Se eu amo o meu Deus, eu entendo que é isso que ele me comissionou para fazer. É isso que ele tem para mim. Eu vou estudar. Eu vou me debruçar e estudar para, se essa era a vontade da irmã, então que ela fosse fazer aula. Porque todo mundo canta, todo mundo consegue tocar. Mas ela teria que fazer aula primeiro. O papai arrepiou aqui, ó. Verdade. Isso é um negócio, gente. Deixa eu voltar o enquadramento pra mim aqui. Isso é um negócio que eu tô insistindo, inclusive, com o Ministério de Louvor daqui já faz bastante tempo. A gente precisa prestar o nosso melhor culto pro Senhor, porque Ele é digno do melhor de nós. E se nós podemos fazer uma coisa melhor ainda e não estamos fazendo, a gente não está sendo excelente na obra de Deus. Se a gente... Nós vamos ser cobrados. Exatamente, nós vamos ser cobrados disso. O Senhor exige excelência de nós porque Ele foi um Deus excelente, assim como você falou, Nath. É exatamente isso. Deus, Ele... A gente vive ouvindo, né? Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Como que Ele capacita os escolhidos? Dando oportunidade para a pessoa fazer uma aula, dando conteúdo de graça na internet para a pessoa procurar, dando oportunidade de ter bons livros, de acesso a bons exercícios, acesso a bons, digamos, referenciais de técnica e, além disso, dando as oportunidades da gente crescer e a oportunidade da gente cada vez mais relacionar com Ele. Rose, Eclesiastes 9, o que vier à tua mão, faça conforme as tuas forças. Exatamente, Eclesiastes 9:10. Maravilhoso, gente. E o Luber ali colocou ali em cima, chega até a ser um cuidado inclusive com a pessoa. Exatamente. É um cuidado com ela também, com o coração dela, com o que ela está fazendo. E a gente precisa ter esse cuidado. Aí, vou lançar outra agora, tá? Tô só intimando vocês agora. Olha só. Até o Felipe Bataglin, que tá aqui na live, comentou, brincando com o Rafa, esse cabelo comprido pode. Aí me fez pensar numa coisa. A gente vê grupos de louvor, eu não vou citar um grupo, mas eu tô com ele na minha mente aqui. Que tu vê, assim, essa questão da performance, sabe?
do ser performático, é o cabelo diferente, é a maquiagem diferente, é a forma de ministrar o louvor, sabe? E faz aquele negócio, né? Ou, enfim, aqui, essa pergunta realmente, quero saber a opinião de vocês. Isso contribui, isso atrapalha, isso pode, isso não pode, ou tanto faz? Ou o que você me diz disso? Eu acredito que existem estilos. Do mesmo jeito que existem estilos musicais, existem estilos de pessoas. Tem os que andam com umas meias ridículas até canela. Mas existe, e não tem problema nenhum se você querer usar, não tem problema nenhum. O problema é, um ministro de louvor, ele precisa, de certa forma, ter uma performance, mas com muito amor e cuidado, essa palavra performance que eu tô falando. Porque precisa existir uma interação com o público, eu preciso interagir com o pessoal que eu estou ministrando. Mas ridículo, algo forçado, né? E a gente vê quando de fato, porque às vezes está na hora da ministração do louvor, se joga no chão, faz um monte de coisa, acabou o louvor, levantou como se nada tivesse acontecido e tá tudo certo. Então, aí a gente entra de novo na Bíblia, lá em João 4, da mulher, né? Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele fala, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Então, se ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos. Existem pessoas que estão prostituindo a adoração. Existem pessoas que estão prostituindo o momento de louvor. Então, Deus ele não está mais à procura da adoração, ele está à procura dos adoradores. Deus ama pessoas, ele não ama coisas. Exato. E que nem ali o Felipe comentou, né, que voltamos de novo à intenção do coração, que isso aí diz totalmente a respeito disso, né. Claro, né, que nem esse Valério, tem muita questão também do bom senso, né, que nem tu falou, tem várias pessoas, vários estilos, quer ter cabelo comprido, né, mulher também quer cortar cabelo curto, né, é o teu estilo, né, mas também tu tem que ter o bom senso e reavaliar. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa vários processos assim, na nossa vida, sempre parar e reavaliar. Poxa, por que eu tô fazendo isso? Principalmente nós como cristãos, né, e também como ministros de louvor, a gente precisa reavaliar quais são as nossas atitudes, quais são as intenções do nosso coração, sabe? Será que realmente o que eu quero fazer é para adorar o Senhor? Ou é para um ego meu? É para minha vontade, meu desejo da minha carne, né? Então isso é muito importante, ter esse bom senso. Acho que isso é a palavra que define isso, é bom senso, né? E não só isso, a gente tem mais uma coisa ainda. Não só isso, a gente tem mais uma coisa ainda, que é o estilo de música, o estilo de louvor, o estilo de adoração destinado para os diversos públicos. Você não vai cantar, por exemplo, no meio de uma galera mais louca, sabe? Por exemplo, Ademar de Campos. Você vai preferir por tocar talvez no Oficina G3, né? Oficina G3 é a banda de metal progressivo e os caras com certeza alcançaram gente que gosta de metal progressivo para Cristo, por causa que essas pessoas ouvem isso. Da mesma forma, os Arraiz, por exemplo, que a música deles é um pouco mais reflexiva, é uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais poética, uma coisa mais, assim, uma harmonia mais aberta, cheia de nonas e sétimas e tudo mais, para gerar um ambiente de reflexão. Isso vai ganhar o público que pensa, que gosta de ouvir esse tipo de coisa. Essa galera não vai ouvir Fernandinho. Eles vão ouvir isso. Então, pensar na música também como uma estratégia de ganhar almas para Cristo, entendendo os públicos que você está colocando, sem mudar a base, também é importante. O negócio não é só a performance, ou só o gênero musical, ou só isso. É a intenção do coração, a técnica com que é executado e o objetivo, sendo cumprido ou não. Né? São os 3 pilares da comunicação: mensagem, estratégia e objetivo. Vai, Nath, você agora. Aí a gente fala de congregação, né? A gente precisa entender que nós somos um corpo.
que existe um pedaço, a gente precisa tentar agradar a todos. E aí a gente vai para os perfis de culto. Por exemplo, aqui na minha igreja nós temos 2 perfis bem definidos de culto. Um de quinta e um de domingo. São perfis totalmente diferentes. Tanto que se num culto de domingo você perguntar quem estava no culto de quinta, nem 10% vai levantar a mão, porque são perfis diferentes. E aí, as músicas escolhidas são diferentes. São perfis de quinta e são perfis de domingo. Porque daí a gente pensa no corpo, né, no congregacional. O que a gente vai atribuir. E, na verdade, a gente precisa ter isso bem claro, que o objetivo do Ministério de Louvor, do Departamento de Louvor, é conduzir a igreja, a noiva, ao noivo. Então, talvez, se eu tocar, e uma vez a gente fez isso aqui na nossa igreja, nós colocamos 3 baterias, uma música pauleira, a gente começou a tocar, o pessoal ficou olhando assim, ó, com uma cara, tipo, esses doidos aí, o que eles estão fazendo? Então, a gente falhou no nosso objetivo. E se eu falhar no meu objetivo, eu tô errando. Não tem um motivo, não tem motivo de eu estar lá se eu estou falhando no meu objetivo. E o meu objetivo é levar a noiva de encontro com o noivo. E se eu preciso ouvir Cassiane para fazer isso, tem que ouvir. Ouviremos Cassiane, exatamente. O negócio claro, que sempre é baseado no que você falou, né? Músicas que adorem a Deus, que exaltem Sim. a Ele, e não músicas antropocêntricas ou egocêntricas. Exatamente. É o que a gente estava comentando até pouco tempo atrás, né, Nath? Quando a gente estava, numa noite que a gente foi conversar. A comunicação, ela tem basicamente, assim, 3 pilares centrais, que é a mensagem que você quer passar, a estratégia de como você vai passar essa mensagem e o objetivo que você quer alcançar passando essa mensagem. Então, são esses 3. Por mais que a mensagem que vocês, pegando o exemplo que você mesmo deu a respeito daquele culto de domingo com 32 baterias, 49 atabaques, 27 guitarras e tudo mais, por mais que a mensagem que vocês quisessem passar era a correta, era a mensagem do Senhor, talvez a música até fosse muito mais bíblica do que muitas outras músicas do repertório. Por mais que a mensagem estivesse correta, a estratégia adotada para passar essa mensagem não foi boa. E por isso a mensagem não alcançou o objetivo dela. Então, é isso aí. E isso é importante nesse processo de comunicação, entender que são vários elementos, né? Eu tenho o emissor, eu tenho o receptor, eu tenho a mensagem e o canal na qual a mensagem chega. E eu também tenho o feedback, né? Ó, o Felipe colocou bem aqui, ó. É importante também fazermos a leitura do momento que a congregação vive e necessita. Verdade. E nisso, eu vivi uma época, né? Na época que eu estava no Ministério do Louvor, eu vou confessar que eu acreditava que era uma visão errada nossa, certo? Não que ficou todo aquele tempo, mas nós tivemos um tempo que eu acredito que tem uma visão errada. Nós pensávamos assim, ó, nós estamos aqui para adorar a Deus, a igreja que se rale. Mas não. O Ministério de Louvor está servindo a igreja naquele momento, né? Naquele momento ali. Então, assim como o pregador está servindo a igreja, assim como a dança, se houver na igreja, está servindo a igreja, todo mundo está oficiando, né? Ali no templo, e está servindo a comunidade. Então, o Ministério do Louvor, como vocês falaram aqui, é importante que ele esteja ligado. Então, eu lembro que a gente fechava o olho, ficava de costa para a igreja, né? Cara, umas coisas que era uma onda naquele momento lá, a gente pegou essa onda e a gente não compreendia muito bem essas coisas, que eu preciso estar conectado com a igreja. Aqui, Patti Bertelli fala, tem vezes que surgem muitas músicas próprias da igreja diante do momento vivenciado. É verdade, que é a questão do contexto, né? Então, o contexto, daqui a pouquinho o repertório de músicas ou um tipo de instrumento daqui a pouco que funciona para uma igreja não funciona para outra. Sim. Né? Verdade. E essa é outra coisa muito interessante que a gente tem vivido muito hoje. A gente olha um músico famoso, um ministro famoso,
E a gente acha que o mover que aconteceu com ele ministrando uma música precisa acontecer dentro da minha igreja com a mesma música. E aí a gente se frustra porque não é assim. A gente precisa parar de querer usar o novo, o velho como novo, porque Deus tem sempre algo novo para nós. E o que é algo novo para mim, o que eu estou vivendo hoje, talvez é diferente do que a Ju está vivendo. Entende? Então, por exemplo, uma música, por exemplo, que é Carpinteiro. A gente pega Carpinteiro, a gente quer tocar ela e fazer o trem arrochar dentro da nossa igreja. Do jeito que foi quando gravou o DVD. E isso é muito errado a gente, primeiro, escolher uma música pensando nisso. Já tá errado aí eu escolher minha setlist pensando nisso. E tentar fazer com que a igreja, tipo, eu tô afogando a igreja, assim, ó, você precisa viver isso, você precisa sentir, entende? É algo que está nas minhas mãos, eu passo a controlar isso. E essa é uma coisa muito interessante, que um ministro de louvor, um músico, Beck, quem tá na frente precisa ter olhos abertos, olhos espirituais abertos, que dê discernimento, um conhecimento mais amplo. Porque se eu não tenho olhos abertos, se eu não vejo Jesus, se eu não conheço, eu vou tentar fazer do meu jeito. Porque, por exemplo, se você está vendo, você está andando, por exemplo, aí na sua igreja, dá um blackout, apaga a luz, o que você faz? Você tenta tatear, né? Você vai tentando tatear. E essa é a mesma coisa que acontece com a gente num período de louvor. A gente não tem os olhos abertos, ou seja, a gente não vive coisas do alto, a gente não vive coisas do reino, a cultura do reino, a gente não vive. E aí, é como se fosse um blackout. Eu vou tateando, eu vou tentar com a minha força, eu vou fazer a igreja viver do meu jeito, eu vou usar a frase de impacto que o Morada usou, eu vou usar a frase, eu vou viver de frase de impacto. Verdade. E aqui a parte Bertelli colocou, temos que ter em mente que nós somos, temos que ter em mente que nos nossos ajuntamentos estamos comunicando em todos os momentos, então tudo deve ser planejado. Aí agora me vem mais uma pergunta. Meu Deus, tá borbulhando a galera hoje vai. Olha só, uma vez eu fui ministrar numa igreja em outra cidade, e era uma igreja que é aquelas músicas, eu não sei que estilo de música é isso, mas é aquelas músicas bem antigas, de corinho, sabe? E daí, comigo, tava um músico, né? Não da minha congregação, de outra congregação, e eu perguntei pro pastor, vocês não tocam uma música assim, com uma bateria mais pegada, uma guitarra, né? Mais com os jovens e tudo mais? E daí olha o que ele me falou. Ele me apresentou ter alguma formação em música também. Aí ele me falou bem assim, ó. O complicado desse tipo de música é que eles manipulam as pessoas. Ok? Aí eu conversei com eles, minha visão sobre isso, tudo mais e tal. Aí, o que de fato, tu pode tocar uma música, que essa música, ela... Ó, o Felipe, eu amo os corinhos. Não, tem umas músicas antigas, cara, que são lindas, cara. São lindas, assim, ó, né? Fui viajar com o meu pastor uma vez, ele botou o Azaf Borba e chorava do carro, olhava pra mim assim, ó, tu não se emociona com isso? Eu, não, mas ok, né? Mas eu, por exemplo, eu ponho o Cirilo e me emociona, cara, choro, entendeu? Mas eu acho que também tem essa questão também pessoal, né? O que aquela música fala, né? De histórias, né? Mas voltando pra pergunta. O que de fato a música, eu posso tocar uma música e provocar as pessoas a chorar. E eu posso tocar uma música e fazer as pessoas rirem, se sentirem felizes. Então, de alguma forma, a música, sim, ela tem esse poder de mexer com as emoções da pessoa.
E agora, a pergunta que eu trouxe para vocês é, e aí? Porque eu acho que até mesmo no corinho, ela vai ter esse poder. Não é porque você não toca, não usa uma guitarra, não é porque você não usa uma percussão, que isso não vai acontecer, entendeu? Até mesmo uma pregação, que as pregações mais enérgicas, porque você, né? Tudo, então na verdade tudo, vamos dizer assim, ó, o tom de voz, a intensidade, a frequência, tudo vai ser um formato. Ou até mesmo o pessoal fala muito hoje, não, você quer fazer a igreja chorar? Fala mansinho e põe um teclado no fundo, tocando, né, lentinho e tudo mais. Tá. Sempre sobra um tecladista esse negócio, velho. Só. E aí, a pergunta é essa. E aí? Como eu posso trabalhar com a música ou com a comunicação, com instrumentos, enxergando essa realidade possível de manipulação das emoções? A música, ela é tão poderosa por causa disso. Porque eu posso manipular uma pessoa com a música. por isso que, se você ficar ouvindo um monte de música de corno, mesmo que você não tenha ninguém e não seja corno, você vai se sentir corno. Você vai começar a ralar o cotovelo na parede e chorar. Porque a música, de fato, tem esse poder. Mas aí a gente volta para a intenção no coração. O que eu tenho feito? Eu tenho usado isso para a glória de Deus? Ou eu tenho usado isso para causar emoção mesmo? Para deixar de ser adoração e ser emoção? Sim. Eu acho, assim, que é uma série de coisas, né? Quando a gente vai ministrar o louvor, que a gente tem que sempre ter essa medida, né? Que são da excelência, né? Dar o nosso melhor, rever qual a intenção do nosso coração. E essa questão, assim, como tu falou, né? A gente tá falando, a música tem poder, realmente a música ela tem um poder muito grande, isso é muito incrível. Só que a gente tem que entender que quando a gente sobe, né, e como a gente também estava falando antes, a gente é ferramentas, nós nos tornamos ferramentas do agir de Deus, nós nos tornamos ferramentas do Espírito Santo. Então, por isso que a gente deve estar com a cultura do reino implantada em nós, para que quando nós formos ministrar, estar sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo, ele vai te conduzir, é algo assim que é muito, pelo menos particularmente falando, é algo muito nítido. Tem vezes que tu vai começar a profetizar, tem vezes que tu vai, sei lá, vai sentir uma tristeza, alguma coisa assim que é pra igreja chorar, talvez por orar pelas vidas, orar pelas nações, é algo assim que, por isso que a gente deve estar totalmente conectado com o Espírito, porque daí o Espírito Santo, né, vai estar nos conduzindo nesse momento de qual ação, do que ele quer ministrar com a igreja, né? Então eu acredito muito nisso, de sermos ferramentas e cuidar, né, essa questão assim porque querendo ou não, conforme o tempo a gente vai pagando umas técnicas, né, técnicas humanas, fiquem bem claro, bem humanas. Então às vezes a gente vai usando algumas coisas, talvez se eu ousar tocar desse jeito, cara, esquece o teu jeito, esquece as técnicas, as experiências que tu teve. Tu tem que entender que as tuas experiências é nada. É Deus que vai te usar. É o próprio Deus, é só uma ferramenta nas mãos dele. Então, isso que a gente deve ter sempre em essa consciência, né? Tanto no louvor, quanto na dança, quanto no teatro, qualquer outro ministério. A gente precisa entender que a gente é ferramenta nas mãos de Deus. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Exatamente. Ferramentas do nosso Senhor. E tem mais uma coisa além disso. Se o nosso culto ele é completo, ele passa por todas as partes da nossa vida, né? Se realmente nós adoramos com todo o nosso ser. Então a gente adora com o nosso corpo se expressando, seja cantando, seja levantando as mãos, seja, sei lá, virando pirueta. Não sei a forma que Deus pode te usar e gosta de ver o seu corpo adorando. Com o nosso racional, entendendo a letra da música, entendendo que aquilo que está sendo ministrado, recebendo o ensinamento da parte do Senhor, com o nosso espiritual, em comunhão com Deus, mas também com o nosso emocional, sentindo aquilo que Deus está propondo que a gente sinta. Corpo, alma e espírito, que nem o Felipe colocou ali. Corpo, alma e espírito. A alma, que, né, a nossa mente, ela tem essas duas partes, tanto a racional quanto a emocional, né?
Além de outras, provavelmente, porque eu não entendo nada de psicologia, mas deve ter mais. Mas, assim, essas duas, principalmente. Não... Deve ter mais, né, Gil? Então, assim, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um fundo musical para fazer o povo chorar. Tá, como é que eu faço isso? Perdão, chutei a câmera. Como é que eu faço isso? Não sei. Daí você pega e estuda técnicas de composição e vai... Nossa, porque se eu colocar um acorde de quarta menor aqui, vai fazer isso. Porque se eu fizer daquele outro jeito, vai fazer aquilo outro. Se eu construir essa sequência aqui, não sei o que, pode dar essa impressão. Não é isso. O negócio é... Você pode estar preparado com todas essas técnicas, mas entender o direcionamento que o Senhor quer dar para aquele momento. Sempre quando eu vou fazer fundo musical, e tecladista faz o fundo musical, né, às vezes, eu preciso estar munido com as ferramentas que o Senhor pode usar através da minha vida para despertar nas pessoas a emoção que o Senhor quer despertar. Então o Senhor pode me usar como ferramenta. Isso não necessariamente é manipulação. Entende? É uma sugestão. A arte vai mexer com a sua emoção. Queira você ou não. Quando você olha para uma pintura, tudo com cores que aparentemente não tem nada a ver, com formas estranhas, aquilo te causa estranheza. Todo registro que a pessoa faz, né, ela, através dos sentidos, ela faz de forma emocional. Sim, todo o registro é emocional, até o aprendizado é emocional. Se você não se sente afeiçoado por uma matéria que você está estudando, por exemplo, na escola ou na faculdade, ou seja onde for, você não vai lembrar, você não vai, assim, aprender, de fato. E é isso aí. E interessante que o Luber aqui, realmente cuidar da intenção do coração, mesmo pois acordes são cálculos matemáticos e isso estudado pode ser usado. Se tu for ver, por exemplo, Romanos 12 e 1 Pedro 4, vai ter uma lista de total de 9 dons naturais, que eu chamo eles naturais, né? Então, e ali na listagem vai ter, por exemplo, ensino, administração, e existe ali, no caso em Romanos 12, Paulo fala a forma como tem que ser usado. Você que ensina, faça isso diligentemente, ou seja, tem formatos. Então, se você conhece técnica musical, faça isso guiado pelo Espírito Santo, entende? Vai ser um instrumento na hora. O pastor José Neto. Meu amigo Rafael de cabelo radical, mas com o mesmo coração simples. Te amo, pastorzão. Um beijo pra você. Declarações de amor, pessoal. Pastorzão. Respondendo uma pergunta que minha irmã fez ali em cima, ela falou, então, com relação da intenção do coração, vocês acreditam que isso, às vezes, não é usado como uma desculpa para algumas heresias? A intenção do coração deve estar pautada na palavra. E, de fato, o nosso princípio é a palavra de Deus. A gente precisa estar pautado na palavra de Deus o tempo inteiro. Tanto que lá em 1 Coríntios 14, 15, diz assim, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente viva isso e aplique isso nos nossos momentos de louvor, de adoração, em qualquer momento que a gente tiver. Lá, voltando em João 4, lá quando Jesus encontra com a mulher samaritana, ele toca primeiramente dela. Ele podia muito bem já ter feito ela sido saciada no momento em que encontrou com ela, mas não, Jesus explica para ela. Ele conversa, ele tem diálogo, ele fala sobre a palavra dele. Então ele ensina. E é isso que muitas vezes a gente tem deixado. A gente tem tido mais tempo e também entendam isso, né? Porque a gente precisa, como a gente falou, crescer musicalmente, mas a gente tem tido mais tempo de ensaio e menos tempo de oração, e menos tempo de leitura da palavra, e menos tempo de jejum, menos tempo de busca a Deus. A gente tem se envolvido tanto com tantos afazeres que a gente tem esquecido o que de fato a gente precisa viver. E aí,
nós estamos ensinando uma geração a levantar as mãos, mas não se render. A gente tem ensinado uma geração a se ajoelhar, mas não se prostrar. Entende? Então, isso é algo muito forte que a gente precisa ter. Se nós estivermos pautados na palavra em todos os momentos e em tudo que nós fizermos, isso não vai dar abertura para a heresia, porque a gente vai viver Deus e viver a palavra dele. Sim. E agora, também me veio uma outra pergunta, né? Que é a seguinte. Porque, de fato, eu achei muito legal isso que você falou, porque, para mim, isso nos diferencia do músico não cristão. Né? Para a gente poder ter esse tato na hora do louvor, para a gente poder ter esse sincronismo em equipe, perceber o contexto não somente da igreja, mas daquele momento do louvor, eu preciso estar em dia com as minhas disciplinas espirituais, né? Mas agora, vem uma outra pergunta. Olha só, eu comecei a frequentar a igreja evangélica em 2001. Eu vim do catolicismo, né, e da Umbanda. Em 2001 comecei a frequentar a igreja. E quando eu comecei a frequentar a igreja, ali em 2001, tava no ápice ali, Aldacélia, Ludmilla, Feber, Cassiane, Damares, né? E eu lembro até que Diante do Trono, tu não conhecia Diante do Trono, tu não era cristão, certo? Naquela época ali. E eu lembro assim que para nós era muito difícil sempre nós pegarmos e estudarmos música, porque nós não tínhamos, na questão brasileira, assim, vamos dizer, tecnicamente bons músicos. Eu não estou dizendo que Ludmilla não seja tecnicamente boa música, certo? Musicista, tá? Não estou dizendo que isso, mas a gente queria fazer coisas diferentes e essa não é que tinha. Eu lembro que depois tinha Filhos do Homem, tinha Hilson, tinha essa galera. Aí, para vocês que estudam música, a minha pergunta para vocês vocês estudam... Eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas só para ficar inteligível, certo? Vocês usam material de músicos seculares? Eu não gosto desse termo, tá? Mas vou usar aqui com fim didático, certo? E aí? Eu posso fazer isso? Eu posso estudar outros músicos que não são cristãos? Melhor assim, né? Que não são cristãos. Melhorou. Vai polemizar. Tudo aí. Não, brincadeira. Gabinete, todo mundo, segunda-feira, gabinete. Não, brincadeira. Mas é o que a gente falou antes. Tudo é sagrado. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu sou professora de música numa escola particular aqui de Sorriso. Eu dou aula do berçário ao 5º ano. Eu tenho cerca de 400 alunos. E meus alunos não vão na igreja. Eles não são cristãos. Então, para eu tentar atingi-los, eu não posso ficar usando só música cristã. Tanto que em Dia das Mães, Dia dos Pais, eu preciso cantar. E, inclusive, ano passado, eu cantei uma música do Melin. Esqueci, no Dia das Mães. Mas tinha uma frase nela que falava: quero presentear com flores e Iemanjá. E as minhas coordenadoras, as minhas autoridades, me mandaram cantar essa música. E aí, o que eu fiz? Eu falei bem assim, eu vou cantar essa música porque o restante dela é linda a letra. E eu estou cantando para as mães, no intuito das crianças cantarem para as mães. E eu mudei essa frase, porque essa frase não condiz com o que eu vivo, o que eu penso e o que eu entendo. Então, eu mudei essa frase. Mas eu preciso usar algumas técnicas que talvez a gente não vê dentro do gospel, principalmente hoje em dia, porque com 4 notas você já toca todas as músicas, você já faz período de louvor de 1 mês inteiro. Então eu preciso estudar, mas isso não me dá o direito de me alimentar de qualquer fonte. E aí já vai a segunda pergunta, né?
Ó, Felipe, a sabedoria e o conhecimento não estão restritos à igreja. É verdade. Aí, no que o Felipe falou, no que tu falou, já vai ser uma pergunta. Eu posso ouvir música do mundo, Nath? Meu Deus! E aí? Vamos ver a cara do Rafael. Eu posso, Rafael? Juliana? Nath? Eu posso. A gente quer ouvir... Eu sei assim, ó, que muitas coisas que a gente vai falar aqui, alguns locais vão pensar diferente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero deixar registrado nessa live é que para todo direcionamento, a gente está aqui conversando sobre o jovem e a cultura da adoração, certo? Mas o que é importante? É importante você estar caminhando com o seu pastor, com a sua liderança. Se a sua liderança, o pastor, pensa diferente, conversa com ele, senta com ele, tá? Então, as nossas visões aqui, elas não são para interferir na sua igreja local, mas para quem sabe te dar uma visão diferente, te dar até levantar pontos de discussão com vocês em reuniões e rever algum conceito. Fecha parênteses. Vai, Nath. Aí a gente tem que ir o que está, nós estamos sobre, né? O que meu pastor pensa em relação a isso. Mas eu acredito que eu vou fazer, a minha resposta vai tá assim, ó. Mas a minha resposta vai ser o que eu acredito e que eu estava conversando essa semana com um amigo em uma live também. Se eu estou cursando medicina, eu vou ficar lendo mangá 24 horas por dia? Eu vou conseguir passar? Eu vou conseguir atingir boas notas? Não, porque se eu estou cursando medicina, eu preciso estudar o que aquilo me manda estudar. Então, é a mesma coisa eu trago para a música secular. O que eu estou me alimentando? O que aquilo está me alimentando? O que aquilo está provocando em mim? Tem muitas músicas hoje dentro do meio gospel que são piores do que músicas seculares, dos que não são cristãos, né? Porque, como o Joe disse, secular é tudo que está no século XXI, é secular, é desse século. Mas eu não vou incentivar um novo convertido a ouvir música, a ouvir o sertanejão universitário. Já pensou? Uma coisa que eu penso sobre isso, né, porque me perguntam muito isso, né, e a resposta que eu estou dando agora é a seguinte: eu não estou muito preocupado com o compositor, eu estou preocupado com o que a letra transmite, certo? Porque se eu estou preocupado com aquele que tem a propriedade intelectual daquela peça artística, então eu tenho que me preocupar com quem fez o meu tênis, eu tenho que me preocupar com quem fez o meu jeans, com quem instalou, com quem fez a boca da privada no meu banheiro, certo? Então, a letra é uma coisa que para mim é a mais importante. No meio disso, como você falou, eu acho que tem letras de cantores gospels, cristãos, que a música ela não é cristã. Não vou citar aqui, tá? Mas eu tenho na mente pelo menos umas 3 aqui, certo? Que não são cristãs para mim. Elas incentivam a vingança, elas incentivam a altivez, e, cara, eu acho que não é isso aí. E tem músicas, por exemplo, ao meu ver, que não são compostas por cantores cristãos, mas que a letra dela condiz com esse contemplar a beleza das coisas que Deus criou, né? Ou que vai falar sobre coisas que são importantes para a humanidade. Com isso, alguns vão perguntar, tá, você ouve música que não é composta por cantores cristãos? Não. Porque quando ela é composta por cantores cristãos, a priori, né, o que se deve, mas então eu tenho isso aqui de música, aí vai afinelando.
a priori, aqueles que são cristãos, eu procuro ouvir músicas que elas me aproximem de Deus e me resgatem a um relacionamento com Deus, entende? Porque daí, se eu vou ouvir uma música que não é composta por um cantor que é composta por um cantor que não é cristão, não é esse o foco dele. Não tem nenhum problema em ouvir, estar num lugar, tocou. Mas se eu posso parar e ouvir uma música que me aproxima de Deus, que me ajusta, que, sabe? Eu vou ouvir, entende? Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho. Uma questão que uma vez, acho que foi tu até que falou, que a gente estava falando sobre essa questão também de música, né? Que tu disse assim, que quanto mais de Deus nós ouvir, nós pensar, mais de Deus a gente vai ter em nosso coração, a gente vai repercutir isso nas nossas atitudes, no nosso falar. Então, assim, tudo que a gente ouve, isso que nem tu tava falando também, Nath, sei lá, sobre corno, né? Essas músicas de corno, a pessoa vai pensar assim e talvez vai falar sobre coisas assim, né? Então, tudo que a gente escuta, isso acaba repercutindo muitas coisas na nossa vida, sabe? Então, é importante, assim, poxa, eu quero mais de Deus, então vamos ouvir mais de Deus. Claro, né, ter esse filtro, ver qual a música, né, a letra dela, enfim. Mas teve uma mulher ali que falou, não sei, tem uns comentários, que é ali, ó, em cima do Felipe. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí é que fecha, sabe, essa questão, assim, porque tudo me é lícito, beleza, mas será que me convém isso? Será que isso vai me acrescentar? Será que isso vai me aproximar de Deus? Né? A gente sempre deve ser questionar isso. É isso aí. É uma coisa que a gente tem focado muito, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso. Mas, cara, a gente precisa focar mais no que, nossa, como eu tô vivendo coisas incríveis com Deus nos meus devocionais. Nossa, como eu tô vivendo coisas incríveis com Deus em comunhão com os meus irmãos. Nossa, como eu tô vivendo coisas incríveis com Deus agora nessa quarentena com a minha família. Como eu estou descobrindo coisas incríveis, como eu estou descobrindo que Deus é tão perfeito que eu não preciso de outra coisa para substituí-lo ou para que isso seja mais completo, porque ele é completo em si mesmo. Sim. E posso fazer um complemento? Rapidinho? A Bíblia diz também, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você se enche, né, se você é instruído pelas músicas que você ouve, você tem a ganhar em Deus com isso. Você é instruído em fé nas músicas que você ouve, você ganha mais de Deus com isso. É só esse comentário mesmo. Complementando a Ju, complementando vocês, só pra botar um versículo só. E nisso, agora é um raciocínio meu, e deixa eu ver o Felipe. Gosto do conceito que diz que existem dois tipos de música, as boas e as ruins. As boas devem nos aproximar de Deus e estar de acordo com os nossos princípios. Excelente, excelente. É um provérbio, vamos registrar um provérbio aqui, né? Eu tenho um raciocínio e eu quero expor esse raciocínio para vocês, tá? Que é um pensamento meu. E eu quero verificar com vocês se ele faz algum sentido, tá? Olha só, hoje nós estamos vivendo uma geração não só cristã, mas em todos os sentidos imediatista. É tudo para ontem, globalização, sabe? Eu clico, não posso demorar 2 segundos, eu quero tudo para ontem, certo? Então isso eu vejo que se expressa em tudo, se expressa desde do mandar uma mensagem do WhatsApp, já querer um double check azul de uma vez, desde do querer que chegue logo, que é a oportunidade, até mesmo no evangelismo. Eu vou evangelizar alguém e eu começo a falar de Jesus, não quero que aquela pessoa naquele momento aceite a Cristo. Eu não quero me dar o processo, não tenho tempo para isso, estou com pressa. E nisso, me parece... Aí, se alguém gosta ou toca esse tipo de música, não entenda que eu estou ofendendo você, tá? Mas é o que me parece, eu posso estar errado. Porque eu sou fã de Bruno Morada, eu ouço Vilas Boas, eu gosto de muitos desses caras, entendeu? Pra mim, o Vilas Boas é o Antônio Cirilo contemporâneo, certo? Eu acho demais, assim.
Mas me parece que esse movimento do worship, ele também é uma forma de você criar músicas mais imediatas, mais instantâneas. De que forma? Antigamente, ou até hoje, nós temos bandas ou artistas, músicos, que eles vão fazer uma música, e eu vou elogiar um aqui que eu sou fã, que é os Arraiz. O Paulo César Baruch, eu sou fã desses caras, entendeu? Projeto Sola, tu vê que as músicas Marcos Almeida, elas são muito bem, não vou dizer que elas são muito bem estruturadas, mas tu vê que elas teve um tempo de dedicação, estudo. O cara fez, Arraiz pra mim é um negócio fantástico, entendeu? Os caras assim, ó, é muito poético, pra mim tem um monte de salmos ali que poderia entrar, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente vê músicos e bandas que, como você falou ali, é 2 acordes, aí tu tem repertório pro mês todo, né? Tipo, tu aprende a tocar violão mais rápido. E tu aprende a tocar 10 músicas ao mesmo tempo. Porque é pá, pum, pá, e uma frase que se repete 1000 vezes. Me parece, aí eu tô realmente me colocando de forma humilde, porque me parece que isso é essa cultura do imediatismo, do querer lançar logo uma música que seja experimental, sem pressa, sem eu sentar, estudar, compor, estruturar. E aí? O que vocês me falam sobre isso? Vai pra ti, Nath. Pra mim? Então tá. Eu acredito em 2 pontos de vista em relação a isso. Eu concordo com você. Eu gosto muito, sou apaixonada pelos Arraiz, Projeto Sola, Palavra Antiga, Resgate. Eu acho músicas que fazem a gente pensar e estudar mesmo, pra gente entender o que é, de fato. Eu vejo músicas hoje muito simplistas, até nas letras mesmo, né? Que parece até um mantra, fica cantando 10 minutos a mesma frase. Talvez seja uma geração imediata, porque de fato nós estamos vivendo uma geração imediatista mesmo, que quer tudo para ontem, quer tudo rápido. Mas eu acredito também, a Bíblia fala que os 24 anciãos, eles ficam 24 horas por dia falando só uma palavra: santo, 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 santo. E a diferença é que eles se maravilham com Deus. Não muda a canção, o que eles cantam, o que eles falam não muda, é sempre santo. Mas o que muda é que eles se maravilham com Deus e por um motivo a mais. Eles veem um motivo de adorá-lo. Por um motivo a mais, eles veem algo para dizer que ele é santo. Por um motivo a mais, lhes é revelado uma nova parte de Cristo, uma nova parte de Jesus, sabe? Então, talvez esse erro, eu não vou te responder com exatidão, porque talvez nós estamos muito imediatistas mesmo, mas talvez a gente tenha deixado de se maravilhar com as coisas novas e com o simples, que é dizer que Deus é santo, que ele é lindo e tudo mais. Mas também acredito que as canções de hoje são 10 minutos falando a mesma coisa, que às vezes nem dá vontade de terminar a música, porque quando vai tirar a música aqui, às vezes nem dá vontade de terminar, porque é uma enrolação e já vai pro final. Mas talvez seja um raso na Bíblia, né? Não serem profundos na palavra. E aí escrevem canções rasas. Mas existem canções assim também, por exemplo, Alessandro Vilas Boas, a música Carpinteiro dele. É uma música muito bíblica e ela precisa ser explicada para que as pessoas entendam. Porque senão ela vai ser tipo, meu Deus, como assim carpinteiro? O que é carpinteiro bater na porta? E por isso, nós músicos, ministros de louvor, nós precisamos conhecer a Bíblia para que a gente consiga explicar.
Sim, e tem mais uma coisa em relação a isso. Não necessariamente poucos acordes significa baixa qualidade musical. O melhor exemplo que eu tenho para dar para todos nós é a banda que a gente... Aliás, a dupla que a gente citou um monte de vezes aqui, que é os Arrais. A música Rojões deles, por exemplo, tem 3 acordes. 3. Só. E não precisa de mais nada. Ela tem esses 3 acordes, um violão de base, um contrabaixo, uma bateria e um pad. Acabou. Não precisa de mais. Porque tem um cuidado, tem uma construção, não necessariamente só uma construção cuidadosa, mas uma perícia em ser eficiente na harmonia. Base de groove, por exemplo, também, a bateria é seca, são geralmente 2 ou 3 acordes quando você está fazendo um groove funkeado, um groove de blues. É assim, é simples. Só que não perde em qualidade por causa de técnica. E essa técnica, né, para Deus se expressar através de nós. Exatamente, a gente vê isso também, Rafa. Antigamente, o pessoal não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eles precisavam suprir musicalmente com um monte de metal, que é o que a gente vê no Diante do Trono. Zilhões de metais tocando ao mesmo tempo. Hoje, a gente tem uma tecnologia que você coloca um pad e parece que ele preenche toda a música. Então, a gente está usando a tecnologia a nosso favor. E as músicas são muito bem feitas. E eu digo que o Morada, eles têm músicas muito bem feitas de questão tecnológica. Os caras, para conseguir, quando a gente pega o VS deles, são muitas linhas. Então, é muito bom. Eles são muito bons musicalmente, porque eles usam a tecnologia a favor deles. E aí, quando coloca os caras para fazer uma live, por exemplo, que eles fizeram esses dias, Pet Humano. Algumas coisas que realmente a gente tem que analisar, que a gente citou aqui algumas vezes a palavra bom senso, né? E é pensar que o bom senso cada um tem o seu. Mas, né, uma vez me perguntaram assim, ó, Gustavo, por que é tão difícil ser cristão? E é mais fácil não ser cristão. Aí eu falei para a pessoa que quando você não é cristão, o que você quiser fazer, você faz. Entende? Você faz o que você tem vontade de fazer. Você é o seu próprio padrão, você é o seu próprio norte de vida, né? E quando você é cristão, não é assim que funciona. Não é o seu bom senso, não é o seu norte, é as escrituras que se tornam meu bom senso, a minha bússola, o meu norte. E daí, numa outra oportunidade, uma outra pessoa me falou assim, mas o problema de ser cristão é que eu não fico livre para fazer o que eu quero. Aí eu falei para ela, mas olha, você tem que mudar os conceitos de liberdade, porque liberdade não é você ser livre para fazer o que você quer fazer, mas é você ser livre para dizer não para aquilo que você não quer fazer. É diferente, entende? Então, vamos pensar que nessa ótica, o cristão é muito mais livre do que o não cristão. Mas a gente está sendo alinhado, a gente está crescendo de glória em glória, nós estamos crescendo no Espírito, e isso dentro do norte que as Escrituras me dão. Então, o bom senso é o da Bíblia, o norte é o da Bíblia, e não o que eu acho, o que eu penso, né? Tem um escrito de Paulo, né? Eu acho que na introdução de Romanos, no capítulo 1 e 2, não lembro, acho que ou é Romanos ou é alguma carta dele para alguma igreja da Grécia, que ele fala a respeito que as pessoas estavam perdidas nos seus próprios pecados e delitos. Então, daí juntando com 1 Pedro, né? Mas veio Jesus e veio o Senhor e Deus os resgatou para a sua maravilhosa luz. Então, é bem isso. Antes, o não cristão, ele é basicamente o escravo das suas próprias vaidades. Ele olha para aquilo que preenche ele, o que ele acha que preenche, e ele precisa fazer aquilo, senão ele não se sente bem. Nós cristãos, nós já temos tudo, que é Deus. Nós já temos o Senhor habitando dentro de nós, o Espírito Santo dele habitando dentro de nós. Então, essa coisa de preencher já não é tão assim, a gente não precisa buscar outros lugares para se preencher. Nós já somos cheios. O Senhor habita dentro de nós. E por causa disso, nós não dependemos mais das nossas vaidades. Nós, inclusive, lutamos contra elas, porque nós queremos o nosso Deus.
Muito bom, muito bom. Juju, quer falar alguma coisa? Então, Nath, vamos voltar aqui à temática e vou dar a voz para você fazer o encerramento para nós, tá? O jovem e a cultura da adoração. Nos sintetiza aqui, nos dá um fechamento sobre essa temática. Eu acredito em um tempo de Deus muito forte na nossa juventude, um chamar dele muito forte para nós jovens hoje, né? Então, nós precisamos viver essa cultura do céu, essa cultura do reino de Deus e sermos verdadeiros adoradores, aqueles que não se corrompem com o sistema, aqueles que não vivem de emoção, de arrepio, de sentimento, mas aqueles que de fato o servem, o adorem em tudo, seja na igreja, seja no nosso local de trabalho, faculdade, escola, dentro da nossa casa, porque às vezes nós somos um dentro de casa e somos outro totalmente diferente fora. Então, nós precisamos viver a cultura do céu, a cultura de adoradores, a cultura de servos, a cultura de filhos mesmo, onde nós estivermos. Então, Nath, a gente quer muito agradecer você por estar conosco aqui, por ter tido esse tempo, por ter se disponibilizado a ser compartilhado aqui, né? E a gente é muito grato, sim, por você ser uma oferta no reino de Deus, certo? E por você estar nos abençoando tantas pessoas com o seu ministério, com aquilo que Deus te deu. Creio que isso é uma caminhada para multiplicação de talentos, na qual Deus te deu algo, Ele espera retornar e ter o dobro do que Ele te deu, certo? E eu queria pedir para você orar por nós, orar por todo aquele que está envolvido na área de adoração, na área de louvor, né? A adoração, todo cristão está envolvido, certo? Mas agora, no louvor, alguns têm essa chamada... Louvor congregacional, né? Louvor congregacional, né? Alguns têm essa chamada, obrigado. Então, eu gostaria que tu orasse por nós, orasse por esse, que a mente se abrisse, que o coração compreendesse, e é isso aí. Amém? Amém. Eu que agradeço primeiramente vocês, sou serva de vocês, o que precisarem estarei à disposição, e obrigada por esse momento que vocês tiveram a ideia de abençoar a vida de muitas pessoas, né, com essas lives. Vamos orar. Deus, obrigada, Senhor, pela sua misericórdia, obrigada pela sua graça, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e é constantemente bom, Pai. Nós te agradecemos pelo seu amor imutável, Pai, que enviou o seu único filho por amor a nós, Pai, para nos tornarmos filhos também, Senhor, e cordeiros, Deus. Nós te agradecemos por isso, Deus. Nos dê um senso de responsabilidade, Senhor, sobre a tua palavra. Que possamos meditar nela de dia e de noite e vivê-la, Senhor, com intensidade, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser centrados em Ti, Deus. Que a nossa adoração, Senhor, seja baseada em Ti, Senhor. Tem para nós, Pai. Que nós, como Ministério do Louvor, Senhor, que nós possamos entender que o que fazemos é para o Senhor. Que o que faz o Senhor não é para nós mesmos, Senhor. Então, nos diminua para que o Senhor seja exaltado todo o tempo, Deus. Nós queremos, Senhor, apenas que o Senhor apareça. Nós queremos exercer o que de fato fomos chamados a fazer, levar a tua noiva de encontro a Ti, Deus. Então, nos dê, Senhor, esse senso de responsabilidade. Nos faça, Senhor, tremer diante de Ti, Senhor. Nos faça, Senhor, temer a Ti, Senhor. Temer essa responsabilidade tão grande. Mas amar, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos chamou, Pai. E que possamos entender que é tudo sobre o Senhor, Deus. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, a tua noiva. Abençoa, Senhor, aqueles que estão dispostos, Senhor, a trabalhar, Senhor,
nesse projeto tão grande que o Senhor nos deu, Pai, que é trazer o teu reino e estabelecer a tua cultura aqui na terra, Deus. Em nome de Jesus, que possamos ser servos bons e fiéis. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém.